Amém? Sim, Senhor, obrigado. Deus é bom, muito bom. Nós estamos numa série incrível, o poder da fé. Semana passada foram três, né? Tem um online, mas 2 cultos presenciais gloriosos aqui nessa casa. Sabe como que Deus já moveu o seu coração, como que Deus já agiu de acordo com o poder da fé. A fé é poderosa, amém? A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, nesse contexto que nós estamos ministrando, porque nós não estamos ministrando no contexto da nossa fé como assim, no contexto da nossa fé cristã, mas no contexto do poder da fé sobrenatural, amém? E a fé, ela confronta o natural. A fé, quando ela é atuada em poder, ela confronta o natural. A fé ofende a minha zona de conforto, amém? Quantos estão entendendo? A fé, ela ofende a sua zona de conforto, a minha zona de conforto. E sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, se a nossa fé tem sido confrontada poucas vezes com o natural, pode ser que nós não estamos agradando a Deus muitas vezes. Porque se a fé é que agrada a Deus, Deus vai querer ver no seu coração, na sua vida, uma nova porção de fé. Deus ama nos dar fé. Um dia os discípulos viraram para Jesus e falaram assim: aumenta a nossa fé, aumenta a nossa fé. Aleluia por isso. Essa série vai nos levar a um novo nível de fé. Coisas maiores estão por vir na sua vida. Você vai experimentar coisas que talvez racionalmente nos tirarão da zona de conforto, mas essa zona de conforto, ela não está no patamar da fé, ela está numa chamada 4ª dimensão, que é a dimensão da fé, amém? Paul Young Cho, o maior pastor, não é, da década de 90, dessas décadas passadas, ele foi pastor da maior igreja do mundo, agora não mais, tem uma igreja na Nigéria maior do que essa, mas ele chegou a ter 1.065.000 membros na sua igreja, 1 milhão, lá em Seul, na Coreia do Sul. Então imagina esse homem de Deus, um homem de fé, que escreveu tantos livros, que abençoou tanto a terra. Um dos livros que ele escreveu, chamado A 4ª Dimensão, ele fala, talvez nós temos ainda aqui na nossa Light Store, passa lá, é um livro pequeno, fácil de ler, maravilhoso, e ele fala da fé de uma forma tão criativa, tão maravilhosa. Esse homem de Deus, testado e aprovado no âmbito da fé sobrenatural, ele falou de uma 4ª dimensão. Ele estava dizendo, olha, a dimensão 1 é de um ponto ao outro, onde temos uma linha. A dimensão 2, ele vai explicando como é. A dimensão 3, você já viu uma coisa em 3 dimensões? Já assistiu um filme em 3 dimensões, põe aquele óculos, né? É que dá para você ver a profundidade, mas apenas o povo de Deus consegue caminhar, agir e experimentar a 4ª dimensão, a dimensão do impossível, a dimensão de Deus, a dimensão da minha e da sua fé, amém? Então Deus, ele não vai produzir coisas grandes se não for por meio da fé. E eu quero te dar uma boa notícia: todos nós temos uma porção de fé, amém? Porque na caminhada com Jesus, tudo começa pela fé. A salvação exige de você fé. Ela não te cobra nada, a salvação é pela graça, ela é de graça para nós, mas ela exige que eu e você tenhamos fé. Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que confessar com a boca e crer com o coração. Então, eu e você, a boa notícia é que nós temos alguma porção de fé nas nossas vidas, amém? Hebreus 11, versículo 1, eu quero só trazer ao seu coração, à sua memória, esse texto que fala sobre a definição da fé. Hebreus 11 diz assim: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que não se vê foi feito do que é visível, amém? O que não se vê não foi feito do que é visível, amém? Tudo bem até aí? Sabe o que eu quero dizer para você hoje? Eu quero trazer aqui algumas linguagens da fé. Para você aprender a atuar no poder da fé, você precisa entender como a fé atua, qual é a linguagem da fé.
Você sabe que a sua linguagem corporal também fala, sim ou não? Fala ou não fala? Se você estiver olhando para mim com cara feia, braço cruzado assim, eu vou ficar preocupado, vou nada, mas eu sei que você deve estar preocupado. Mas se você estiver olhando para mim com alegria, com a mão no queixo, dizendo assim, se você der um amém de vez em quando aí, eu vou perceber que tem alguma coisa acontecendo aí dentro, sim ou não? A nossa linguagem corporal fala. Quando você fala com as suas palavras falam. Quando a forma de você respirar pode falar, sim ou não? As suas percepções, então existe uma linguagem da fé. E Deus, Ele ama trabalhar no nosso coração através da linguagem da fé. Porque a fé, ela não vai se mover sozinha, não é um sentimento. A fé não é um pensamento positivo. A fé, ela tem uma postura. E no reino espiritual, nessa quarta dimensão, que é a dimensão da fé, existem algumas leis. E eu quero falar de algumas linguagens da fé. A primeira linguagem que eu quero te dizer sobre a fé é que se nós quisermos agir nessa fé, que confronta o natural, nós precisamos valorizar e começar a aplicar, experimentar e entender um pouco mais sobre visão. Sobre visão. É preciso ver. Aí você pode dizer, o pastor está pregando algo errado, porque ele acabou de ler que a fé não está ligada ao que a gente vê, mas a convicção que a gente tem no que a gente espera. Mas esse ver não é você ver fisicamente, mas você ver dentro de você. É uma visão na quarta dimensão. Então, antes dessas cadeiras estarem aqui, há um mês atrás, quando Deus me confirmou esse dia, eu já vi essas cadeiras aí, você sentado. Está entendendo? É visão. Antes desse lugar ser construído, eu lembro há 6, 7 anos atrás, quando eu entrei aqui orando, chorando na presença de Deus, e imediatamente meus olhos da fé se abriram, e eu vi um auditório aqui onde você está aqui hoje. A gente vê, não tinha nada aqui, esse lugar estava abandonado, maltratado, aliás esse lugar tinha sido invadido por mendigos, estava um caos aqui dentro, mas é exatamente nesse caos que a gente enxerga o paraíso. A palavra de Deus diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus pairava sobre as águas. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. Sabe, quando você conseguir enxergar, além do caos que pode estar hoje, você vai enxergar na visão da fé. E a visão da fé, ela enxerga o amanhã. Ela não enxerga o caos que está hoje, mas ela consegue enxergar a solução do Senhor amanhã. Essa é a fé que o Senhor vai te dar. Se tem uma área da sua vida que está um caos, você vai enxergar essa área da sua vida um paraíso. Se tem uma área da sua vida que está difícil de você enxergar a solução, hoje em Jesus você pode ter uma visão de Deus para a sua história. E Deus, Ele trabalha com visões, imaginações, sabe? Você precisa ver, porque ver é possuir. Deus trabalha assim, é uma linguagem da fé, e isso precisa tomar a nossa atenção. Esses dias eu estava vendo um podcast sobre a questão da informação. A informação tem valor ou não tem? Tem, mas você sabia que hoje a atenção das pessoas tem mais valor do que a informação? 15 minutos da sua atenção numa propaganda vira uma chave na inteligência virtual, e você vai começar a receber propaganda toda hora daquele negócio. Um dia eu fui olhar um fogão para um irmão, eu fiquei 3 semanas recebendo fogões e fogões e fogões, quase que eu compro um fogão, porque estava me atrapalhando. Falei, vou comprar um fogão para essa empresa aqui parar de me mandar mensagem. Aí de repente outra empresa mandou, isso se chama, é a inteligência dos nossos dias, essa inteligência artificial. Sim ou não? Você já viu sobre isso? Já leu? Mas sabe por quê? Porque 10 minutos da sua atenção, 10 segundos da sua atenção muda uma chave. Se você abrir um site e ficar mais de 5 segundos, ele já vai captar os seus dados, seu IP, aí eu não sei, seus negócios aí da tecnologia. Ele vai captar esse trem e ele vai fazer de você agora um alvo daquilo que ele quer inserir em você. Então a nossa atenção se tornou mais valiosa que informação. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos dar atenção às visões que Deus nos dá. Nós precisamos dar atenção a esse smartphone celestial. Nós precisamos dar atenção, 15 segundos, 1 minuto, 15 minutos, eu não sei, mas nós precisamos começar a enxergar mais a televisão do céu.
E a televisão do céu é assim, às vezes nos dá insights, às vezes nos dá um flash, às vezes ela nos dá uma visão bem construída, às vezes um filme, às vezes um sonho, uma imaginação, e você nunca pode duvidar, porque pode ser que Deus está começando um grande projeto na sua vida. Muitas pessoas, elas estão com a fé em baixa frequência, porque elas também estão vendo coisas erradas. Está alimentando a visão de coisas erradas, está dando atenção a coisas erradas, não está buscando ver aquilo que precisa ver. Daniel Goleman, aquele escritor de inteligência emocional, ele disse, aquilo que você vê frequentemente, vai se tornar a sua realidade. Aquilo que você vê frequentemente, vai se tornar a sua realidade. E sabe qual é o desafio? É que o diabo sabe disso. O diabo sabe disso. Ele pega Eva no jardim, ele pegava Eva e ele falava, olhe, ele ficava mostrando para Eva o fruto proibido, e ele tirava os olhos de Eva do jardim, das bênçãos, das conquistas, da glória do Senhor, e ele falava, Eva, olha um pouquinho para cá. E quando Eva começa a ver o fruto proibido, ela começa a ser atraída por aquele fruto. Isso está em Gênesis 3, olha como o diabo usa isso. A palavra de Deus diz que ele diz assim em Gênesis 3:6, quando a mulher viu, olha o que diz aí, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos. Olha como que o diabo está usando uma visão, olha como o diabo está dando uma visão para Eva, está tentando tirar a visão dela de toda a glória de Deus. O diabo é assim, ele quer tirar a sua visão dos sonhos, das promessas, daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus vai fazer, e ele quer colocar os seus olhos no fruto proibido, no caos, no problema, nas perdas, nas dores. O diabo não quer ver você curado, e você enxerga a cura pela fé, e ele fala, não, olha de novo para a sua dor, olha de novo para o seu passado. Ele está tentando jogar os nossos olhos, por quê? Porque a nossa visão, ela forma muito das nossas atitudes, ela vai formando a nossa realidade. Você lembra o que aconteceu? Os anjos do Senhor entraram dentro da cidade de Sodoma, lá de Sodoma e Gomorra. Os anjos do Senhor entraram lá, salvaram Ló, salvaram a esposa de Ló, salvaram as filhas de Ló. Os genros burros não quiseram ir, mas as filhas, a Bíblia diz que o Ló era tão bom que ele falou para os genros, vão embora. Mas os genros eram tudo depravado, eles não queriam ir embora não. Eles gostavam daquela Sodoma e Gomorra. Aí as filhas foram embora, Jó foi embora, e a mulher, Ló foi embora, as filhas de Ló foram embora, e a mulher de Ló. E olha a palavra do Senhor para ele, em Gênesis 19:17 diz assim, assim que os anjos os tiraram da cidade, um dos anjos disse a Ló, fuja por amor à sua vida, e não olhe para trás. Sabe por que eles não podiam olhar para trás? Porque quando nós começamos a olhar para trás, o diabo trabalha na nossa visão, achando que, colocando paixão pelas coisas do passado, colocando paixão pelas coisas que nós já superamos. Não deixe o diabo colocar os seus olhos em Sodoma e Gomorra, se um dia você já viveu lá. Porque Ló saiu correndo e ele lembrou da palavra, não olhe para trás, porque o diabo trabalha com a visão também. E ele saiu correndo com as filhas, corram. E ele saiu correndo com as filhas, só que a mulher de Ló, ela ficava assim, eu preciso dar uma olhadinha, só uma visão, não, deixa eu dar. Aí ela para, e quando ela olha para trás, ela virou uma estátua de sal. Veja, a visão é espiritual. A visão é uma linguagem espiritual. Sabe, o trabalho do inimigo às vezes é tirar sua imagem do que Deus está te prometendo, do que Deus já te prometeu, que vai acontecer. Eu creio que vai acontecer, mas o papel do diabo é tirar a sua imagem do que Deus te prometeu e tentar colocar uma falsa imagem na sua mente. Então cuidado, porque o inimigo sabe também sobre linguagens da fé. Ele pode desviar os seus olhos para minar o poder da fé na sua vida, amém? Sabe, um homem, ele estava querendo saber, cara, como que vai ser o meu futuro? Aí, ele estava querendo ser curado, o outro estava querendo algo mais. E aí a palavra de Jesus para ele foi, faça-te conforme a sua fé. Faça-te conforme a sua fé. Sabe o que eu quero dizer para você? O meu e o seu futuro vai ser conforme a nossa fé. Portanto, nós precisamos trabalhar para encher o nosso coração de fé nesses dias. Cuidado com as pessoas que alimentam suas dúvidas.
Cuidado com as pessoas que alimentam suas críticas. Quando você critica, uma pessoa critica também, uma pessoa joga alimento para isso. Quando você está duvidando de algo e a pessoa fala, é mesmo, você tem que tomar cuidado. Sabe, cuidado com isso. Porque o diabo também usa pessoas nas suas incredulidades para tornar os nossos sonhos impossíveis, para tornar as nossas visões verdadeiras em falsas ou duvidosas. Cuidado, porque algumas pessoas, infelizmente, por imaturidade ou até às vezes porque estão com baixa frequência na fé, essas pessoas muitas vezes estão sendo como alto-falantes do diabo na sua vida. Cuidado com isso. Ver é possuir. Diga comigo, ver é possuir. E eu quero declarar que você vai ter novas visões do Senhor nesses dias. Você vai ver os seus filhos salvos e cheios da glória de Jesus. Você vai ver a casa nova que Deus quer te dar. Você vai visualizar o novo lugar de trabalho que Deus talvez vai te colocar nos próximos dias. Você vai visualizar sua mesa, é aquela mesa que eu vou trabalhar, Jesus. Amém? Ver é possuir. Olha como Deus trabalha. Abraão está lá. Eu quero trazer essa ideia bem firme no seu coração hoje. Abraão está lá e ele está desesperado. O homem tem 99 anos. Ele primeiro tinha 86 anos. Ele estava desesperado. Abraão desesperado. E ele começou a falar, Deus, o Senhor me prometeu um filho, nações, filhos. Mas Deus, não está acontecendo. E Abraão começa a questionar a Deus, mas numa boa. E é incrível, porque ele começa a falar, Deus, acho que vai ser o meu servo, que vai ser meu herdeiro. E Deus fala para ele, não será seu servo, seu herdeiro não será seu servo. E ele estava lá deitado e orando antes de dormir, falando com Deus. E aí Deus falou, levanta daí, levanta desse colchão aí, de 86 molas. Levanta dessa cama. E Abraão levanta e ele fala, agora sai da sua tenda. Você não está entendendo, Abraão. Eu falei 10 vezes, você não ouviu, agora eu vou te mostrar. E ele fala, sai da sua tenda, e Abraão sai. Ele fala, olha para as estrelas do céu. E Abraão olha aquelas estrelas, e lá no Oriente Médio, gente, a umidade é muito baixa. E quando a umidade é baixa, as estrelas, elas são mais visíveis ainda. E Abraão olha para o céu, não tinha também cidades energizadas, né, como hoje. Mas Abraão olha para o céu, aquelas milhões de estrelas. E Deus fala assim, assim como as estrelas do céu, serão seus descendentes. E Abraão volta para aquela barraca doido, Sara, vem cá, meu amor. Ele começa a crer, ele está crendo em tudo que é impossível. Sabe por que Abraão creu? Porque ele viu. Diga comigo, ver é possuir. Aí vem Ismael, e Deus fala, você vacilou. Não é de Ismael que vai vir sua descendência espiritual. Não é de Ismael. E Abraão fala, puxa vida. Então como que vai acontecer? Porque Ismael foi o filho não com Sara. E aí Deus pega e fala assim, não, Abraão, seu filho vai ser com Sara, você não está entendendo. E agora Abraão tem 99 anos, e ele vira para Deus e faz a mesma pergunta, 13, 14 anos depois, ele faz a mesma pergunta, Deus, mas quem será meu descendente se não for Ismael? E Deus fala assim, Abraão, você não está entendendo, sobe no alto do monte. Abraão vai e sobe. Aí ele já começou a olhar para o céu, mas estava de dia, e ele olhando para o céu, fala, vamos ver o que Deus vai me mostrar agora. E agora Deus fala, Abraão, veja, o mais longe que você puder, veja Abraão, veja a norte, ele olha, veja a sul da terra, ele olha, veja leste, oeste, ele olha, e Abraão tem aquela visão total no alto daquele monte. E aí Deus fala para ele, até aonde você conseguir ver, essa será a terra prometida, a terra dos seus filhos. Uau! Sabe por que Deus estava fazendo isso? Porque Deus trabalha a nossa fé a partir do que a gente vê. Tem coisas que você precisa ver. Por isso que pessoas isoladas, pessoas que às vezes só ficam para dentro, pessoas que só querem viver no ciclo da sua família biológica, pessoas que não gostam de sair, de viajar, elas vão ter alguma dificuldade a mais em ver as coisas, viu? Tem coisas que você precisa sair para você ver, passear, sai de casa, vai lá, vê. Uma vez eu já contei essa experiência aqui, mas às vezes nós temos que pisar nos lugares, nas terras. Eu não queria ter um carro automático, porque um amigo meu, mecânico falso, ele falou assim comigo, carro automático quebra, e se quebrar é caro, não mexe com isso não. É igual carro de 4 portas antigamente. Na década de 80, carro de 4 portas era carro de rico. Mas alguém visualizou e disse, e eu lembro disso, um desses empresários falou assim, carro de 4 portas é o futuro. Daqui 20 anos não vai ter carro de 2 portas mais. Hoje você só consegue comprar um carro de 2 portas se for sob encomenda.
Não tem mais, sim ou não? Não vai ter carro manual mais. Não vai. É só você entender. Há 10 anos atrás, eu fui pela primeira vez nos Estados Unidos. Esse amigo meu tinha falado comigo, não, carro manual dá muito problema. E aí, cara, eu falei, Deus, essa vinda minha primeira vez nos Estados Unidos, eu quero que o Senhor me leve a ver coisas novas. Me ajude a ver, eu preciso enxergar. E Deus mexeu comigo. 3 das vezes que eu estive na América, 3 vezes foram muito marcantes. A primeira vez que eu fui e 2 vezes que eu fiz viagens ministeriais. Foram as 3 vezes mais marcantes da nossa vida, né, Dani? E aí, eu fui muito marcado por Deus, por tudo que eu vi nas igrejas, nos pastores, nos locais. Tudo que eu enxerguei lá, me inspirou muito do que Deus tem feito nas nossas vidas hoje. Mas sabe, aí eu cheguei nos Estados Unidos, coisa simples. Quando eu vi que todos os carros eram automáticos, eu falei assim, aqui eles estão no futuro. Eu comecei a ver. Aí quando eu voltei para o Brasil, gente, eu sei que isso também tem a ver com a minha inteligência. Mas quando eu voltei para o Brasil, eu falei, meu Deus, eu não quero mais passar marcha não, eu quero carro manual, carro automático. E aí Deus me abençoou, eu tive um carro automático, entendeu? Porque eu vi, eu enxerguei, coisas simples, eu poderia te falar de N coisas que eu vi, que Deus me deu visão, e que hoje você está aqui por causa de alguma visão que Deus me deu em outro lugar. Deus nos dá visão, é quando a gente sai da nossa tenda, e a gente começa a olhar as estrelas, e a gente começa a olhar na leste, a oeste, a norte, porque dentro do seu umbigo, dentro do seu próprio chão, dificilmente você vai ter uma visão de Deus. Entenda isso, é espiritual. Ver é possuir. Então, ele vê, aquilo aumenta a sua fé, e a partir daí, a coisa começa a acontecer. Então, se uma pessoa não aprender a usar a linguagem da fé, ela vai ter dificuldade de produzir os resultados do poder da fé. Os resultados do poder da fé são uma consequência da linguagem da fé. Então você precisa pedir a Deus para começar a ver as coisas. Quando você olhar, não vai ser uma parede, vai ser algo que Deus vai falar com você. Quando você olhar, não vai ser um carro, não vai ser uma casa, não vai ser um prédio. Deus vai te dar visões. A porta de um apartamento de baixo vai iluminar, você vai falar, aqui tem gente de ouro, aqui é casa de paz, eu vou levar o evangelho nessa casa. Sabe, você começa a ver. Algumas pessoas que eu tive o privilégio de batizar, eu as vi sendo batizadas antes delas se converterem. Você precisa olhar para alguém e ver ele sendo batizado aqui. São visões de Deus, são percepções de Deus, amém? Você precisa ver o seu filho lá na faculdade, você precisa ver o seu filho prosperando, enxergá-lo prosperando. Todas as vezes dentro da minha casa, que alguma forma eu estava meio para baixo, os meus pais sempre falavam, filho, a visão de Deus para a sua vida é de muita prosperidade, é de muita influência. Você é um menino grande na visão de Deus. E eu lembro que, por quê? Porque de alguma forma os meus pais tinham a visão de Deus sobre mim, sobre o Felipe. E glória a Deus por isso. Deus criou uma visão e um sonho para a sua vida, amém? Nós temos que aprender a chamar à existência as coisas que não existem como se existissem. Olha o que diz em Romanos 4,16. A promessa vem pela fé. Romanos 4,16 diz, a promessa vem pela fé. Vem pela fé. Depois fala assim, ó, como está escrito. Olha o que Deus fez com Abraão. Eu o constituí pai de nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se existissem. Quantos aqui estão dispostos a pedir para Deus para ver as coisas que não existem? Entendeu? Veja as coisas que não existem. Eu sei que para uns essa mensagem pode parecer um tanto quanto louca, mas a ideia da fé é que não seja tão normal como você pensa. A fé confronta o natural. Você precisa enxergar, você precisa ver primeiro. Veja o futuro, veja 2030, veja 2025, veja o Brasil transformado. Nós temos um mês para as eleições, temos que orar e depois orar mais um pouco, jejuar mais um pouco, para que Deus coloque homens de Deus lá. Homens de Deus, homens usados por Deus, homens de caráter, homens honestos, homens cheios da percepção do que o país precisa, homens que amem os pobres, homens que respeitem a liberdade das pessoas, homens que amem a igreja de Jesus, porque a igreja de Jesus faz um papel que só ela pode fazer. A igreja, se tem uma coisa, como diz Bill Hybels, que é a esperança do mundo, é a igreja local. Porque enquanto nós pensamos, enquanto nós estamos assim,
falando de política, a igreja local, ela está trabalhando, gente. Olha, só a nossa igreja, que é uma igreja local das milhares que tem aqui em Belo Horizonte, só a nossa igreja, imagina quantos aconselhamentos acontecem numa semana, imagina quantas famílias são abençoadas pelas nossas cestas básicas, imagina quantas famílias, pela igreja de Jesus, elas estão sendo transformadas no seu caráter, na sua vida. Jesus, ele falava assim, olha, aquele que roubava, não roube mais. A palavra de Deus está falando, aquele que roubava, não roube mais, aquele que mentia, não mente mais. A igreja está trabalhando, ensinando as pessoas a serem honestas, ensinando as pessoas a palavra de Deus, impulsionando a fé das pessoas. Então a igreja de Jesus, ela deixa de fazer parte da faixa de despesa do Estado, e ela começa a só contribuir o Estado. Sabia disso? Sim ou não? Amém? Sabia disso ou não? Presta atenção, a igreja verdadeira de Jesus não tem criminoso, não pode ter, mesmo que tenha alguns pecados no meio, mas não tem criminoso, tem ou não tem? Então a igreja não dá gasto, porque não tem encarcerado. Se tiver um encarcerado da igreja, é porque ele pode ser igual Paulo, mas não pode ser um encarcerado porque cometeu crimes. Quantos estão entendendo isso? Sim ou não? Converteu um cara aqui na igreja um dia, aí ele falou, pastor, a polícia está atrás de mim. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu não estou pagando a pensão. Aí ele falou assim, o que eu faço, para onde eu vou? Eu falei, vai para trabalhar. Aí ele falou, como, pastor, mas já trabalho 8 horas. Eu falei, trabalha à noite. Aí ele, porque eu achei que você ia falar para eu fugir. Eu falei, não, você não vai fugir da polícia não, cara. Você vai pagar a pensão e vai pagar com alegria. Entende? Quantos estão entendendo? Quando a pessoa aceita Jesus, ela começa a sair da faixa que dá despesa para o Estado, e ela começa a entrar na faixa que contribui para o Estado. Está entendendo o papel da igreja? A igreja é assim, ela movimenta o negócio, ela faz a economia acontecer. Inclusive a economia de Belo Horizonte depende das igrejas no domingo à noite, porque você vai em todo lugar comer um sanduíche, só dá crente. Isso aí é uma opinião minha. Amém? Nem sei porque eu falei isso, mas Deus seja louvado. O Deus que dá vida aos mortos chama à existência coisas que não existem. Agora olha o que diz mais para frente aí, sem enfraquecer na fé, Abraão reconheceu que o seu corpo estava sem vitalidade. Gente, ele já não estava funcionando mais, pois já contava com 100 anos, então tinha uma justificativa, viu? Isso não é exemplo para ninguém aqui não, gente. Tem alguém de 100 anos aí? Então funcione para a glória de Jesus. Sem enfraquecer na fé, reconheceu que seu corpo estava sem vitalidade, pois já contava com 100 anos, e que também o ventre de Sara não tinha vitalidade. Agora olha que incrível, mesmo assim, não duvidou, não foi incrédulo em relação à promessa, ao contrário, ele foi fortalecido na sua fé, ele deu glória a Deus, ele estava plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que ele havia prometido. Aleluia! E Paul Young-Cho, ele fala que dentro dessa visão, desses sonhos, nós precisamos aprender a incubar. É a lei da incubação. O que é incubação? É porque muita gente crê, acredita, no momento da visão, no momento que percebeu, mas aí depois, até a promessa alcançar, ele começa a esquecer da visão que Deus deu, ele começa a esquecer da promessa que Deus deu. Não, você e eu precisamos cuidar, de incubar, de trazer dentro de nós, e de somente alimentarmos a visão que Deus nos deu para grandes projetos na nossa vida. Amém? Amém ou não? Diga comigo então, ver é possuir. Aquilo que eu vejo, eu posso possuir. Você está liberado pela graça de Deus para ver coisas novas. Veja, abra a mente, abra a visão, tenha imaginação. Deus vai te dar sonhos, visões. Às vezes é uma visão até física que você vai ver, mas ela não é aquilo, é só inspiração para o que Deus vai fazer. Então você talvez vai ver, é como o cara que vê um lote, mas já enxerga a casa. Amém? Quantos estão entendendo? É como alguém que vê uma criança, mas já enxerga ela adulta. É como alguém que vê um novo convertido, mas já enxerga um homem maduro na fé, uma mulher madura na fé. Segunda coisa, segunda linguagem, nós precisamos aprender a declarar segundo a fé que cremos. As palavras declaradas em Deus, elas têm um poder criativo. Tem poder criativo. Você pode achar que não, mas talvez o que você é hoje é um resultado daquilo que você declarou ontem, daquilo que você tem falado nos últimos anos.
A palavra de Deus fala sobre isso. Provérbios 18, 20 diz que do fruto da nossa boca, o estômago enche-se o estômago do homem. Presta atenção. Do fruto da nossa boca, do resultado, daquilo que a nossa boca fala, o nosso ventre, ele enche. Olha que incrível isso. O produto dos nossos lábios o satisfaz. Então, quando você está falando, você também está alimentando o seu ventre. É lógico que quando nós estamos falando, não está falando do estômago físico. É lógico que não. Senão, a gente não precisava comer, era só falar. Igual aquele menino gordinho, engraçado, que ele fala assim, é comer, malhar para comer pão. Esses dias ele fez um negócio legal, eu gostei. Ele falou assim, cara, comer, como é que ele falou do pão? Se salada fosse bom, Deus multiplicava a salada. Por que Deus multiplicou o pão? Então pão é que é bom. Faz sentido? Para mim fez total sentido. Eu senti nisso a palavra de Deus me tocando, me tomando. E eu fiz questão de mostrar para minha nutricionista. Eu falei, toma, você que fica tirando meus pães. Sabe, mas esse comer no ventre não é comida. É lógico que senão a gente ia viver só de palavra. Mas é espiritualmente falando. Olha, do fruto da nossa boca, o estômago, o ventre se alimenta. Sabe, tem uma versão bíblica que diz que o ventre do homem é satisfeito do fruto da sua boca. Ou seja, aqui dentro, por que Deus está falando isso? Porque aqui é o lugar de gerar. Quantos estão entendendo? Então a palavra que você declara, ela tem um poder de gerar. Ela tem um poder de gerar algo. Pela fé. Se você crê, você precisa declarar alinhado ao que você crê. Por isso que o apóstolo Tiago está dizendo, como pode sair água salgada de uma fonte que era para sair água doce? Está errado. Ele está falando, não condiz. O ventre é esse lugar de gerar, mas aqui diz que o ventre será alimentado pelas palavras da nossa própria boca. E Jesus, ele está falando um pouco disso. Ele diz em Mateus 12, 34, olha que incrível, ele fala assim, a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, o homem mau do seu mau tesouro tira as coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta por toda a palavra inútil que tiverem pronunciado. Toda palavra vai estar lá no arquivo de prestação de contas. Sabe quem disse isso, gente? Jesus. Ele falou, no dia do juízo, toda palavra inútil, toda palavra negativa, toda palavra de morte, toda fofoca, toda linguão, toda calúnia, toda maledicência, toda crítica sem sentido, tudo isso vai ser colocado no plano do julgamento. O próprio Jesus está nos ensinando a valorizar as palavras. E olha o que ele diz no 37. Pois por suas o quê? Palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Jesus está reafirmando aqui o poder da palavra. Paul Young-Cho, ele diz algo muito interessante. Antes que as pessoas mudem, elas precisam mudar a sua linguagem, o seu falar. Se não mudarem a maneira de falar antes, não serão mudadas. Se não mudarem a maneira de falar, não serão mudadas. Queridos, a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é criativa. A palavra de Deus é construtiva, ela constrói, ela produz, ela é vitoriosa. Então, nós precisamos cuidar, porque essas palavras, elas são usadas por Deus. Se você quiser ter uma vida verdadeiramente transformada por Deus, você precisa declarar. Se você quiser experimentar o poder da fé, você precisa declarar aquilo que você crê, porque a fé, ela vai de confronto ao natural. Então suas palavras não podem também ser só palavras naturalzinhas. Vamos fazer a conta. Não, capte a mensagem da matemática do céu, porque a matemática da terra muitas vezes vai falhar no Senhor. No reino de Deus é outra matemática. Você precisa declarar, e eu preciso declarar, que os nossos filhos serão transformados, que as coisas de Deus vão acontecer na nossa vida, que as coisas de Deus vão acontecer nessa igreja, que as coisas de Deus vão acontecer na sua casa, que esse Brasil será transformado. Não, eu estou com medo, agora essa eleição está estranho, eu estou com medo. Você viu o William Bonner? Não, você não tem independência disso não. Você pode ter suas posições, e está certo você ter uma posição com políticos que têm os nossos valores, é claro, mas
Mas você precisa entender que maior do que isso é você. Maior do que isso é você, porque é Cristo em nós. A esperança da glória, maior é o que está em você do que o que está no mundo. Está nas nossas mãos, gente. Eu estava vendo a Stacy Campbell, aquela que profetizou assim, com a cabecinha assim. Já fiquei tonto. Lembra dela ou não? Stacy Campbell. Nós estamos vivendo 4 anos fruto da profecia dessa mulher. Entenda. Essa mulher cheia do Espírito Santo profetizou sobre o Brasil lá no Canadá. Você já viu o vídeo? Já viu? Esse vídeo ficou famoso. E aí eu estava numa conferência com ela essa semana e foi incrível. E a Stacy Campbell, ela estava falando assim, olha, se a igreja aprender a cuidar melhor dos pobres, se a igreja de Jesus aprender a cuidar melhor dos pobres, eles nunca vão ser enganados por políticos corruptos. Quantos estão entendendo? Está nas nossas mãos. É nas minhas mãos, é na minha mão, é nas suas mãos, sabe? Deus, Ele valoriza o que você fala, Ele dá ênfase. Olha só, isso é tão sério para Deus, porque Jesus, Ele era Deus, Ele foi na mesma ideia. Olha só, Abraão, preste atenção nisso. Abraão chamava-se como? Como que era o nome de Abraão? Abrão. Abrão significa pai honrado. Mas Abrão não era por causa do... O pai honrado não era ele, era porque ele era filho de um pai honrado, Terá. Ele era filho desse pai. Então foi dado o nome no filho por causa da honra ao pai dele. Então é assim, filho do pai honrado. Mas não falava que ele era pai. Aí Deus vem, olha o poder da palavra. Deus fala assim, eu não posso ficar chamando ele de Abrão, porque para mim ele não é Abrão. Para mim ele não é só filho de um pai honrado. Para mim ele é filho de um pai honrado e ele é pai de muitas nações. Então Deus fala assim para ele, Abrão, agora você vai chamar Abraão. E ele tinha 99 anos. No aniversário de 99 anos de Abraão, Deus muda o nome dele para Abraão. E no aniversário de 100 anos, ele estava engravidando Sara. Aleluia! Quantos estão entendendo? É o poder criativo. O poder criativo da palavra. Deus muda o nome dele primeiro, para depois ele ser pai. Sabe, Simão, que nós conhecemos como o grande apóstolo Pedro. Simão, Jesus começa a relacionar com Simão, e no início da caminhada com Simão, o nome Simão significa assim, de temperamento dobre, de cara que varia nas reações. Por isso que Pedro era assim, ora ele era tão tranquilo, ora ele era, dava uma espadada, sim ou não? Ele estava lá, Senhor Jesus, obrigado por tudo, obrigado Senhor. De repente chega um guarda, ele está lá orando, chega um guarda lá, um cara tentando pegar Jesus. Senhor Jesus, obrigado. Tira a espada e já corta a orelha do cara. O cara era assim, velho. Então esse era Simão. Aí o que Jesus fez? Jesus mudou o nome de Simão para Pedro. Pedro é o quê? Rocha. E aí depois em Atos, Pedro se torna uma das colunas da igreja primitiva. A palavra de Deus diz que Pedro, Tiago e João eram colunas, eram rochas da igreja primitiva. Não era a rocha angular era Jesus, mas eles eram estrutura, eles eram robustos, eles eram homens maduros, homens que aguentavam pressão do céu. Amém? Quantos estão entendendo? Deus mudando o nome dos caras. Olha só, Gênesis 17, versículo 5, olha o que diz aí. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei prolífero, e de você farei nações, e de você procederão reis. Um novo nome era uma palavra de fé, porque um ano depois essa palavra declarada estava sendo realizada. Amém? Você lembra os 12 espias? Os 12 espias foram entrar na terra prometida. Eles entraram na terra prometida, Moisés falou, 12 líderes, vão lá, espia a terra. Eles entraram naquela terra, gente, que apesar de ter gigantes, ela tinha cachos de uvas, que tinham que ser carregados por 2 homens. Imagina só, 2 homens carregando um cacho de uvas. Se fosse os caras mais fracos, era 3. Fui carregar essa cadeira aí com os meninos, passei aperto. Falei, deixa que eu levo 8. Quando eu peguei 3, eu falei, já deu. Passei aperto, só consegui levar 3, assim, 3 de cada vez, né? Levei mais de 30, porque, né, não é tão fraca assim também não. Mas aí, cara,
Você pensa, 2 homens para carregar um cacho de uva. Imagina que coisa incrível. O caju era do tamanho da jaca. Você já imaginou? Pega um cajuzinho, imagina a castanha de caju, velho. A castanha de caju era do tamanho de uma pera. Oh, delícia. Naquela época era assim, terra prometida. Quantos quilos de castanha de caju você quer? Quero 4. 4 castanhas de caju 4 castanhas dava 1 quilo. Já imaginou? Era assim. Então, eles foram na terra prometida, 12 espias, olha o que aconteceu, 12 espias, e a Bíblia diz, que 10 deles voltaram com as palavras negativas, relatórios negativos. Gente, os 12 viram a mesma coisa, humanamente. Por isso que às vezes as pessoas enxergam a mesma coisa humanamente, mas só quem tem disposição de ver espiritualmente na 4ª dimensão, é que consegue avançar. Todos estão vendo a mesma coisa, mas tem um que vê espiritualmente. Então, os 12 viram a mesma coisa. Todo mundo está comigo aí? Os 10 voltaram, relatório negativo. Eles vão matar a gente. Eles só ficaram de olho no gigante. Não era mentira que os gigantes tinham lá. Só que eles não estavam enxergando no poder da fé. Eles estavam enxergando no poder natural. E a fé confronta o natural. Mas 2 homens, Josué e Caleb. Josué e Caleb tinham feito a mesma trilha. Mas esses 2 homens voltaram com relatórios positivos. Não, realmente existem os gigantes, Moisés, mas nós podemos avançar, os frutos são maravilhosos, a terra é nossa, nós estamos sob uma palavra de Deus, vamos avançar, esse lugar é nosso, vamos entrar. Quantos lembram dessa história, sim ou não? 10 espias não declararam fé, mas 2 espias declararam fé. A minha pergunta para você é o seguinte: o que vocês acham que aconteceu? Prevaleceu a palavra declarada pelos 10 negativos, ou a palavra declarada pelos 2 positivos? 2 dos 10. Então vamos lá, quem acha que prevaleceu a palavra dos 10 espias, a palavra negativa? Pô, vocês são crentes, hein? Quem acha que prevaleceu a palavra dos 2? Quem acha que não prevaleceu nenhuma? Quem acha que prevaleceu as 2? As 2? 2, 3. Vamos aplaudir esses 3 irmãos. Não, aplauda de verdade, gente. Olha o que diz em Números 14, 28. Olha só, porque o poder da palavra, a gente acha que é só a palavra positiva, é só quando declaramos fé que funciona. Não, se a gente declarar contrário à fé, funciona. Por isso que a palavra tem um poder criativo. Se não está sendo criado algo, é porque não está sendo declarado com fé. Se está sendo criado algo ruim, é porque está sendo declarado algo ruim. Uma das técnicas do comunismo é falar a mesma coisa, até que o povo comece a falar a mesma coisa. Então eles começam a repetir uma mentira, e o povo começa a repetir a mentira, e de repente essa mentira está parecendo uma verdade, e agora ela se torna verdade. E ele fala: eu falei, eu declarei. Não sei se vocês estão entendendo, porque era uma mentira, mas foi tantas vezes declaradas que ela se torna uma verdade em algum momento. Tanto que os 10 espias declararam, aconteceu, como que os 2 declararam, aconteceu. Vou mostrar para vocês, Números 14, 28, eu já estou partindo para o final, não tem mais linguagem, mas escuta essa. Por minha vida, diz o Senhor, juro pelo meu nome, por minha vida, que como falaste aos meus ouvidos. Essa versão está um pouco diferente aí, né? A minha está aqui um pouco mais tradicional. Diga-lhes, juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que falaram. Na minha versão diz assim: assim como falaste aos meus ouvidos, será feito. Ele estava declarando isso para os 12. Aí olha, continua aí. Nesse deserto, agora ele fala para os 10. Olha só, nesse deserto, vocês vão cair mortos, cadáveres vão estar aí, segundo a tua palavra, a palavra deles. De 20 anos para cima, os que dentre vós estão murmurando, não entrareis na terra,
pela qual eu levantei a minha mão para vocês habitarem. Ou seja, Deus está falando, vocês receberam uma palavra, uma visão, mas vocês declararam contra. Quem declara contra, colhe os frutos da sua declaração. Aí ele diz, no último versículo, cairão nesse deserto, versículo 30, diz assim, vocês não vão entrar, versículo 30, nenhum de vocês vai entrar na terra com mão levantada, que eu jurei a dar para a sua habitação, exceto, diga comigo, exceto Josué, exceto Calebe, porque Josué e Calebe declararam que entrariam. Quem declarou para não entrar, não entrou. Quem declarou para entrar, entrou. Porque nós colhemos segundo o fruto da nossa fé. A palavra é uma linguagem da fé. Então você e eu precisamos começar a declarar, nós vamos entrar nessa terra, nós vamos conquistar esse lugar, nós vamos ganhar essas pessoas para Jesus, nós vamos mudar essa nação, nós vamos impactar o nosso prédio, nós vamos orar, as pessoas serão curadas. Sabe, começa a declarar, mas nunca orei para alguém ser curado, mas começa a declarar, eu vou orar para as pessoas ser curadas. O primeiro não é curado, você não duvida, você está grávido daquilo. Paul Yang Cho, ele falava para a igreja dele assim, eu tenho uma bicicleta Mitsubishi, eu tenho uma escrivaninha, depois da guerra da Coreia, eu tenho uma bicicleta Mitsubishi, que era uma bicicleta Mitsubishi, era assim, né, $1.500, eu tenho uma bicicleta Mitsubishi, eu tenho uma escrivaninha, e eu esqueci a outra coisa, ele falava, eu tenho, aí a igreja falava assim, mas cadê, pastor? Você está viajando, cadê a sua bicicleta? Aí ele falava assim, está aqui, eu estou grávido dela. Com certeza ele não tinha essa barriga, mas no meu caso é mais fácil ainda do você crer. Semana passada eu estava grávido de 300 cadeiras. E hoje ela está aí. Amém? Você crê? Você crê? Você tem que engravidar de pessoas. Engravide de pessoas, entende? Eu estou grávido da minha família salva para Jesus. Está aqui. Meus filhos vão ser salvos. Olha, eu vou orar e ele vai ser curado. Olha, eu vou pisar nesse prédio. Lembra? Vocês são luz, que brilha a luz de vocês diante dos homens. Você tem que declarar, eu sou luz. Onde eu cheguei, chegou a luz. Entende? A sua declaração de fé vai ser materializada. Por isso que Deus leva a sério esse negócio. Aqueles 10 espias caíram mortos, mas Josué e Calebe entraram na terra prometida como declararam. Eles declararam. A pergunta que eu te faço para partir para a conclusão: como você tem falado? O que você tem declarado? Como as suas palavras estão chegando no ouvido de Deus, nos ouvidos de Deus? Como elas estão chegando? Ah, Deus, nada dá certo para mim. Ah, Deus, eu sou fraco. Ah, Deus, eu não consigo, já decidi. Ah, Deus, eu não prospero por nada. Ah, Deus, meu filho é um problema mesmo. Agora eu já entreguei os pontos. Meu casamento vai ser isso mesmo, arrastado. Eu vou levar até o fim. Pelo menos eu vou cumprir, né, Senhor, aquilo que eu prometi no altar, até o fim. Mas vai ser essa nota 5 aí. Não. É assim que você está declarando? É assim que vai acontecer. Vai materializar. Ah, eu não vou crescer nessa empresa. Já percebi que essa empresa não tem lugar para mim. Daqui a pouco você vai estar na lista de demissões, porque você declarou, essa empresa não tem lugar para mim. Ah, meu salário é horrível, não dá para nada. Aí não dá mesmo, dia 20 acaba. Você já declarou no dia 1? Dia 1 o cara recebe 2.337,26. Aí ele, pai. E ele não consegue olhar para o pai, ele olha para a folha. Pai. Pai, esse salário não dá para nada. Pai, esse salário não vai dar para eu passar o mês. Pai, esse salário, nem dizimar, não vou. Aí o cara não dizima, porque ele declarou. Aí dia 20 acaba o salário dele, porque ele declarou. E no mês ele acaba o mês, fala, não deu para nada. Aí ele fala isso para a esposa. Tá vendo? Nosso salário não dá para nada. Aí a esposa fala, é verdade, não dá para nada mesmo. Aí no outro dia o filho está sabendo, vendo os pais falar, fala, lá em casa o salário dos meus pais não dá para nada. Aí está a família inteira contaminada pelo relatório negativo dos 10 espias. Quantos estão entendendo? Não declare, Senhor, obrigado por esse salário, ainda não é o que o Senhor tem para mim, mas eu vou viver 30 dias com ele, eu sou fiel, e o Senhor vai fazer milagre com esse salário, obrigado, Senhor. Você tem que virar para Deus e falar assim, porque senão não vai dar.
As suas palavras têm poder. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, não é só sobre a vida. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Nós temos aprendido esse princípio a cada dia. Você não vai declarar mais que você é fraco. Eu sou fraco, eu sou... Para com isso. Você está vendo? Outro dia o cara chegou e falou assim: pastor, estou aqui de novo. Falei: amém, seja bem-vindo. Mas eu estou aqui de novo para variar, né, pastor? Mais uma notícia ruim. Já entrou na minha sala, notícia ruim. Aí eu falei para ele: a próxima vez que você entrar na minha sala, você vai trazer uma notícia boa. Você vai sair daqui diferente, você vai sair daqui pronto para receber notícias boas. Aí o primeiro amém dele foi aquele: amém. Um amém bem assim. Aí eu falei de novo. Aí na hora de ir embora ele chorou, a gente orou. Aí ele falou assim: amém, pastor, eu creio, estou saindo diferente. Aí eu já vi que ele saiu diferente. Chegou cabisbaixo, saiu cabizalto. Desceu a escada como se fosse subir. Ele subiu a escada como se fosse descer. Subiu a escada ali da minha sala como se fosse descer. Mas ele desceu a escada como se fosse subir. Aí eu gostei. Não era orgulho não, né? Porque jogador de futebol que faz essas coisas, né? Entra com salto alto, perde o jogo. Hulk. O Hulk foi só subindo. Foi só subindo. Agora, não faz gol mais? Não alegra a torcida mais? Tem misericórdia. Quebra o orgulho dele, em nome de Jesus, meu Deus. Para que os atleticanos voltem a ter uma alegria. Eu fiz assim porque o Hulk você já viu, né? A coxa do tamanho de um poste. Tá louco, meu. Cara forte das... Credo. Aí, ó, vocês fazem eu perder onde eu estava. Eu estou terminando. Eu quero terminar dizendo o seguinte, preste atenção. Nós louvamos a Deus aqui hoje de manhã e foi maravilhoso. Foi ou não foi? Foi bom demais, não foi, gente? Meu Deus, cada dia o negócio está aquecendo aqui, gente. A atmosfera desses cultos estão só subindo e vai só subir. Nós vamos voar cada dia mais. Mas a Bíblia diz que Deus está entronizado no meio dos louvores. Ou seja, onde tem louvor a Deus, Ele está sendo o quê? Entronizado. Amém ou não? Amém. Então, se Deus está entronizado no meio dos louvores do seu povo, quem que está sendo entronizado numa roda que tem críticas e queixas? Numa roda de louvores, Deus é entronizado. Numa roda de maledicência, quem que é entronizado? Você não tem nem coragem de responder, né? Por que eu estou falando isso? Porque as nossas mesas precisam ser mesas de entronizar louvores a Deus. Você olha para uma pessoa, ela pode ter 3 coisas difíceis, 3 coisas ruins, mas ela tem 3 coisas boas. Fale das coisas boas dessa pessoa. Para de declarar o mal. O mal que todo mundo vê, eu declaro. Não, está todo mundo vendo, esquece. Aí que você não pode declarar, porque senão quem não está vendo vai ver. Você não pode ser propagador do mal, propagador dos problemas. Eu vou repetir. Se Deus é entronizado nos meios dos louvores do seu povo, quem que é entronizado no meio das queixas do seu povo? Está entendendo ou não? Por isso você tem que tirar reclamações da sua casa, murmurações da sua casa. Eu estava falando com uma pessoa essa semana que está vivendo milagres e milagres, e ela falou assim, aconteceu isso comigo, e eu olhei para dentro da minha casa, tinha ovo, arroz e café, acho que era isso, né? Ovo, arroz e café. Aí eu olhei para aquilo, me veio a vontade de murmurar, porque eu sempre tive tudo, mas eu estava passando essa situação temporária. Aí eu lembrei que no meio dos louvores Deus habita, e eu comecei a louvar a Deus agradecendo pelo ovo. E aí passou alguns minutos, tocaram a minha campainha, alguém chegou e falou assim, eu trouxe isso aqui para você. Aí passou uns dias, alguém ligou para mim e falou assim, tem um emprego para você em tal lugar. Aí passou alguns dias, um advogado me ligou e falou assim, você ganhou a causa na justiça, você vai receber 600 mil reais. Entende? Você não entende, mas talvez você precise entender que os louvores, eles estão agindo no poder da fé.
A Bíblia tem um protocolo para a manifestação do poder da fé. Por isso que quando o louvor é de coração, por isso que quando a igreja está quente, quando a igreja está quente, né, caliente, quando a igreja está caliente, ficou legal, hein, cara, saí bem, hein? Quando a igreja está caliente, está quente, né, a igreja está calorosa, aí sabe o que acontece? Deus vem, porque Ele habita no meio dos louvores. Agora, olha o que diz em Salmos 102, preste cultos ao Senhor com alegria, e entre na sua presença com louvores, entrem por suas portas com ações de graças, e entre, Salmos 104, e entre em seus átrios com louvor. Gente, é pela fé, nós vamos conquistar pela fé, louvando a Deus. Então, sabe, nós precisamos entender que o nosso acesso a Deus, porque é o seguinte, o poder da fé não é a fé em si mesmo, lembra disso ou não? É Cristo em nós, é maior o que está em nós do que o que está no mundo. Então o poder da fé, preste atenção nisso, o poder na fé não é fé em mim mesmo, não é fé em mim mesmo, não é fé em mim mesmo, lembra do exemplo de Davi? É fé nele, amém ou não? Então preste atenção nisso, aqui é uma revelação. Se Deus habita no meio dos louvores, se nós entramos nos átrios do Senhor, se nós entramos na presença de Deus, é por meio dos louvores. Sabe de uma coisa? Você já viu alguém dar acesso à sua vida a pessoas reclamonas, murmuradoras e críticas? Sim ou não? Quando você é murmurador, crítico, e suas palavras são de morte, você não tem acesso às pessoas de Deus. Porque você perde o acesso às pessoas quando as suas críticas são intensas e os seus louvores são tímidos. Se você quiser ter uma fé poderosa, as suas críticas precisam ser tímidas e os seus louvores precisam ser intensos. Amém? Entrem nos átrios do Senhor com louvores, com ações de graça. Por isso que é difícil conviver com gente ingrata. É difícil. Por quê? A pessoa quer ter acesso a você com ingratidão. Ela quer ter acesso ao seu coração, à sua vida, às suas bênçãos, com um espírito intensamente crítico. Isso não funciona no reino de Deus, não funciona. O reino de Deus é movido por louvores. Nós precisamos manter louvores. Isso não é bajulação, isso é reconhecimento da glória de Deus. Então você entra na presença de Deus com louvores. Não adianta, você chega aqui, claro, todos nós temos motivos para pedir, gente, amém? Deus é abençoador, Ele está pronto para te dar mais, Ele é abençoador, mas você tem que entrar na presença de Deus com os motivos de louvar, com os motivos de louvor. Nas mesas que você tiver, o papo tem que ser de louvor às pessoas, de louvor a Deus, de louvor ao Pai, amém? Quantos estão entendendo? Por que eu estou dizendo isso? Porque a fé, ela tem a linguagem das palavras que nós liberamos. E louvor são palavras de fé. Louvor são palavras de declaração. Os louvores, eles abrem o portal da fé para as nossas vidas. Amém? Amém sim, amém? Amém. Fica de pé no seu lugar.